A gente precisa entender que imposto de renda não tem que ser dor de cabeça. Tem que ser aquela história, cada dia que passa eu tô melhor com a minha enxaqueca. Né? Que as pessoas, você vai ter para a vida toda, mas você pode viver da melhor forma possível. Assim é o seu imposto de renda. Você vai ter ele todo ano, mas você tem que saber conviver com ele, para que você não sinta dores maiores. Eu comparo muito o imposto de renda com enxaqueca. Se você souber se alimentar direitinho, se você melhorar a sua qualidade de vida no dia a dia, é a mesma coisa o imposto de renda. É verdade. Todo ano você vai ter. É você verdade. sempre vai ter. Mas você pode viver muito bem com ele, não é isso? A gente pode tratar essa dor. Claro. Né? Com a melhor medicação, com a melhor acompanhamento. Certeza. Daqui a pouco você não tá nem tendo mais. E daqui a pouco você não tem. Você tem a intimidade com o leão que você não tinha antes. Vai virar seu amigo, né? É isso mesmo. Muito Vanusa. bom. Bom dia a todos. Estamos aqui de volta no Contabilizando, né, Vanusa? Para desmistificar essa história do medo do leão, dessa briga toda com o leão. A gente não quer que você saia arranhado dessa briga. A gente quer que você saia amigo do leão. Mas tu sabe que antes da gente ter você aqui, Genilson, a gente sempre falava do imposto de renda muito em cima da hora. A gente tinha aquelas informações que a gente levava pro cliente final, para as pessoas que estão do outro lado, porque não deixa de ser um cliente, e você acabava se desesperando. E para os contadores também isso era um sofrimento gigante. E aí, quando você veio para o nosso programa, você abriu um leque de oportunidade até para os outros contadores. Que esse sempre foi o teu zelo, né? O zelo é pelo contador e pelo contribuinte, pelo cliente, né? Porque a gente precisa aqui otimizar fatos e atos, atitudes, documentação, sistema, todas essas informações em uma única só fundamentação de que trazer o melhor para eles dois. E eu falo muito de cliente final, porque por incrível que pareça, aquele que compra hoje está virando empresário. Sim. Né? Isso é verdade. Hoje a gente está com um mercado extremamente gigante de várias pessoas que se tornaram donos do seu próprio negócio. E você tem que saber se você está se colocando no seu negócio para ganhar ou para perder. É isso mesmo. E a gente entender que o planejamento tributário, a contabilidade, ela não é só para o grande empresário, ela é para a pessoa física, desde o planejamento previdenciário. Sim. Né? Desde o planejamento previdenciário, a aposentadoria, como é que você contribui, como é que você paga, como é que é a sua receita da pessoa física até o empresário de grande porte. Bora pra lá? Vamos. Bora pra lá, porque olha ele aí, mas tá bonito. É isso. Esse leão tá muito lindo. É esse o leão que a gente quer apresentar para o nosso telespectador. De verdade. E a partir de agora a gente já começa logo entendendo melhor. Nós estamos trazendo a cada semana a importância de você entender melhor o seu imposto de renda e você não se tornar refém de um problema. É isso mesmo. Nos programas anteriores nós já falamos sobre o prazo, sobre a declaração pré-preenchida, sobre o sistema no telefone, mobile, e agora a gente vai começar a tirar as dúvidas, as principais dúvidas. E que as pessoas têm. E você já trouxe elas aí. Sim. Durante o programa passado, muitas pessoas que hoje estão investindo em moedas digitais ficam preocupadas. E aí, eu preciso declarar essas moedas digitais que eu estou negociando como criptomoedas? Sim, a resposta é sim. Você tem que declarar. Se essa movimentação for acima de R$5.000 mensais, você precisa declarar mensalmente no Carnê-Leão e anualmente no imposto de renda. Tá? Então é importante você entender que sim, precisa declarar. Esses valores já vêm na declaração pré-preenchida. Esse ano nós tivemos aí uma diferença na declaração pré-preenchida. O que ocorreu? A declaração pré-preenchida teve um delay nessas informações. Vanusa, ela foi disponibilizada em 17 de março apenas com algumas informações. E agora em 1º de abril ela foi atualizada e trouxe mais informações. É importante entender que a Receita Federal tem convênios com diversas operadoras de cartões, com instituições financeiras, e ali pode, na pré-preenchida, trazer as informações da criptomoeda. Mas é importante você entender que caso essa informação não venha, você precisa sim informar, e caso ela venha, você precisa validar com as informações que você tem. Importante destacar também que a gente vem falando sobre documentação. E guardar essas documentações das criptomoedas, você tem que guardar por até 5 anos. Então, até elas, né? Até. Engraçado, na semana passada você falou sobre a questão da declaração pré-preenchida. Nesse caso também esses valores já vêm nessa declaração. Já vem nessa declaração. Eles têm a opção de vir ou não, dependendo da instituição
que você está ali com aquelas criptomoedas e você precisa validar. O importante também é deixar bem claro para você, telespectador, que você precisa entender que todas as informações na pré-preenchida precisam ser validadas. Ao chegar aqui no programa, um dos colegas me perguntou: Genilson, se essa pré-preenchida facilita o trabalho de vocês? Eu falei que não. Dificulta um pouco porque eu tenho que validar. Porque o que acontece? Quando eu tenho uma nota fiscal de uma instituição, de um plano de saúde, por exemplo, de R$100, se ele informou só 80, eu preciso validar aquela informação. Então, ele mandou errada. Então, imagina que se eu confiasse na informação da declaração pré-preenchida, não vai funcionar assim. Então, a declaração pré-preenchida, ela é apenas para te dar um passo para você fazer essa declaração. Uma luz. Você precisa, sim, validar todas as informações que estão ali. E ter documentação, viu? Não esqueça. Quando você fala isso, é muito importante. Porque se você está consciente do que aconteceu, você já vai ficar logo ligado. Não, essa informação aqui não está correta. Sim. Mas se você está meio que vagando na informação, aí é a hora que você pode se dar mal. Que você vai confiar no que o outro está informando, mas você também tem que estar bem preciso. E lembrando que o outro também pode colocar uma informação que não é verdadeira, tá? Bom, a gente chama atenção também. Você pode sim, de uma certa forma, mexer com os jogos de azar. Jogos de azar. Mas as pessoas não têm nem noção no problema que ela pode estar entrando. O que acontece? Aí nós tivemos um boom de jogos de azar aí durante os últimos anos. E que ninguém quer declarar, Ninguém quer declarar, porque a operadora era ilegal, não era registrada, enfim, não é sobre a operadora, não é sobre a empresa dos jogos de azar, é sobre o seu CPF que recebeu o Pix e que precisa declarar. Então, obtive ganhos com jogos de azar, devo declarar? Sim, você deve declarar, porque esse ganho trouxe um aumento patrimonial para você. Genilson, mas eu ganhei 5 mil em um mês e no outro eu perdi 10. Os custos que você teve ou as perdas, elas não são contabilizadas. A contabilidade para o imposto de renda é o ganho que você teve. Então, ele precisa sim ser declarado, ainda como um rendimento tributável, você precisa pagar. Nossa, mas aí muita gente deve estar perdido nessa hora. Infelizmente, porque não tem uma contabilidade assertiva, não quer amizade com o leão e fica se escondendo às vezes atrás dessas situações, e esse momento vai chegar, porque como a gente vem falando, Vanusa, a Receita Federal, ela tem hoje uma IA, uma inteligência artificial que faz esse cruzamento dos dados. Então declara, faz isso certinho que vai te ajudar, entendeu? A ser uma pessoa transparente e não ter problemas com o leão. Agora eu te digo, com certeza muita gente não sabia disso. Muita gente. E tem muita gente nas redes sociais que faz uma propaganda gigante de que tá muito bem, obrigado. Tem que ficar atento sobre isso também, né? Falando que ganha muito, que compra carrão aqui, que compra carrão ali. E muitas vezes é só uma propaganda. Mas tem que ter cuidado. Porque quando você fala, você tá dando também lugar. Bem lembrado quando você trouxe as redes sociais, porque as redes sociais também hoje é um parâmetro para a fiscalização da Receita Federal. A Receita Federal está aí te vendo do outro lado do país, você ostentando, e quando olha para a tua declaração de imposto de renda, a declaração de imposto de renda é isenta, com rendimentos abaixo de 33, declarou só por declarar. Cuidado com isso. A Receita Federal também está monitorando as redes sociais e ela pode te mandar uma notificação para você esclarecer esses pontos. Foi muito bom você ter falado sobre esse assunto, porque a gente acaba mexendo em muita coisa. Quando você fala assim, a pessoa vai dizer, não, mas eu fui patrocinado. Ah, mas eu não fui com a minha grana. Mas foi com a grana de quem? Foi com a grana de quem? E como é que isso está contabilizado na declaração de quem patrocinou? Porque de repente isso é um ecossistema, Manu. Sim. Eu fui patrocinado, mas e esse patrocinado, ele declarou que estava te doando esse valor para você ir para o exterior? Como é que funciona isso? Você se recorda que quando você fez a troca de moeda, o câmbio para você ir para o outro país, você informou o seu CPF? E essa informação foi para a Receita Federal? Então é importante você ficar atento a essas informações. Então os jogos de azar não é só sobre as apostas, gente. É importante destacar também sobre quem está ali operando, né? Muito bom. Aí a gente pergunta, quando eu devo informar
um empréstimo no meu imposto de renda? Bom, é ideal você, sempre que for obrigado a declarar o imposto de renda, você já declarar essa informação em dívidas e ônus, Vanusa e telespectador. Mas o que ocorre? Quando é que eu sou obrigado? Quando ele traz um aumento de patrimônio para mim. Vou trazer um exemplo para você. Por exemplo, eu tenho uma linha de crédito junto ao meu banco e consigo R$1 milhão de empréstimo e adquiro um imóvel de R$1 milhão. Sim. Então você vai declarar seu imóvel porque ele supera os 800 mil do patrimônio, tá? Você vai declarar e a Receita vai perguntar, ora, você está declarando os seus bens, como você adquiriu? Aí você vai ter que jogar lá no campo, na ficha, dívidas e ônus, dizendo: adquiri o apartamento através do empréstimo em tantas parcelas com juro tal, contrato tal. Muito bom. Quando você fala assim, aí a gente chama a atenção das parcelas mensais e anuais. No caso, eu só vou declarar aquele empréstimo do ano, dentro do ano, ou vou ter que declarar ele total? Como em outras situações. Por isso que eu vou te tratar direto com você, porque você traz a situação do telespectador. Sim. O que acontece? Você vai declarar anualmente, lá você vai colocar saldo do ano e prestações pagas. Ah, tá. Então quase da mesma forma das outras informações. Por exemplo, se eu comprei um carro e ele foi financiado, então eu vou não declarar o carro por inteiro, mas dentro daquele ano. Se ele tem 5 anos, a cada ano eu vou declarar o ano inteiro que eu paguei. Perfeito. Com o empréstimo é do mesmo jeito? É da mesma forma. Muito bom, porque às vezes a pessoa pode falar, não, eu vou declarar. Isso é muito bom também para você que é contador. Sim. Tem contador que também tem dificuldade na hora de levar essas prestações de conta para o leão, né? Sim, é importante. É importante destacar para o colega contador que ele precisa ter ser assertivo nesse momento, porque senão ele vai prejudicar a equivalência patrimonial, que a gente chama a variação patrimonial do seu cliente. E ele vai fazer ele pagar um imposto muito maior que, na verdade, ele não precisaria pagar, porque no próximo ano ele vai ter que declarar de novo. Isso é muito sério. Acontece isso, a gente teve um caso que chegou na nossa empresa. O que acontece? A pessoa vinha declarando os valores altos para o cliente e a variação patrimonial ficando alta. E o cliente disse o seguinte: gente, mas a variação patrimonial não influencia na minha renda. Claro que influencia. Como que você está tendo muito patrimônio se você não está tendo renda tributável? Alguma coisa está acontecendo e a Receita te chama. O leão diz: vem cá, venha para minha jaula e fique aqui comigo um momento e me explique como é que você está tendo um aumento patrimonial de R$1 milhão se você está tendo rendimento tributário zero. Porque não há essa conexão de empréstimo, bem, não há esse cuidado, esse zelo por essa operação, que é tão importante. E aí a gente chama a atenção que, se caso você comprou um carro, digamos, 5 anos, mas dentro do ano você vai quitar ele, aí a declaração é de todo aquele valor que foi quitado. Integral. Exatamente. Muito legal. Recebo auxílio doença, salário maternidade. Como faço para informar na minha declaração? Bom, são 2 tipos de benefícios da Previdência Social. E o contribuinte, ele já pensa imediatamente que o auxílio doença e licença maternidade é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa, ele é isento. Ele não é isento. Apenas o auxílio doença é isento, mas o salário maternidade ele é rendimento tributável e deve ser lançado na ficha de rendimentos tributáveis. Já o auxílio doença não, ele vai ser lançado nos rendimentos isentos, então você não vai pagar nada por isso. Vou te trazer o exemplo. Maternidade, para o entendimento, não é uma doença. Não é uma doença. Ele está te ajudando a ficar em casa, né? Para as mulheres e para quem é adotante, no caso, eu posso até trazer o meu exemplo. Como eu adotei as crianças ano passado, eu tive direito à licença maternidade, que é paternidade, nesse caso, e eu recebi, mas como rendimento tributável, inclusive retendo imposto de renda, INSS, entendeu? Então eu tenho que saber o que são 2 benefícios, primeiro, da Previdência, mas eu preciso entender que esses 2 benefícios, eles são tratados de forma diferente. Olha, salário e maternidade é rendimento tributável, você paga imposto sobre isso, e o auxílio doença não. Para as pessoas entenderem, na hora não se desesperar e ficar chateado até com o contador. Porque às vezes o contador está explicando, a pessoa, não, mas não é tudo saúde? É saúde, mas nem tudo é igual. É isso mesmo. Vamos lá. Me separei no ano de 2024. Minha esposa era minha dependente. Como devo fazer os lançamentos na minha declaração de 2025? Primeiro, eu desejo que tenha sido em paz.
senão o problema não. Porque se for litigiosa, a gente tem um conflito aí. Porque imagina que você, até 6 meses, até junho, por exemplo, a separação foi em julho. Até junho você pagou as despesas dela e era só dependente. E depois ela passou a pagar porque, enfim, vocês se separaram. Agora, em 2025, você quer declarar. Se ela fizer a declaração dela lá de forma individual, você não vai poder declarar essa dependência e essas despesas. Então, há que ter um consenso com ela para demonstrar, ora, naquele momento em que você era minha dependente, mesmo que nós estejamos separados de forma litigiosa, porque litigiosa é com brigas, conflitos, então mesmo que isso tenha ocorrido, eu preciso declarar as suas despesas, o seu nome dentro da minha declaração para que eu goze dos descontos. Mas o que ocorre nesse problema é que, se por exemplo, Vanusa, a pessoa conseguiu um emprego com a renda alta e ele quiser declarar como dependente, ele também vai ter que declarar a renda dela. Pronto. Eita. É um conflito. Desde a separação que a gente está vendo até a hora de declarar. Não se separa, não. Então, deixa para se separar, vamos agendar aqui uma data em janeiro. Olha, agora nós vamos trazer mais uma pergunta. Tenho um filho de 18 anos. Nos anos anteriores, ele estava como meu dependente, plano de saúde. Porém, este ano ele abriu uma microempresa como freelancer. Ele ainda continuará como meu dependente? Bom, o que acontece hoje? Graças a Deus, essa nova geração, ela não quer muito CLT. Ela está querendo muito ser empresária mesmo, ser empreendedora. Sim. E o que está acontecendo com isso, gente? Você está constituindo o MEI, mas ainda assim a sua família, os seus pais continuam pagando algumas despesas. Para que eu consiga continuar mantendo ele na minha declaração, eu preciso, além de informar as despesas, a dependência dele em relação a mim, eu preciso também informar os rendimentos tributáveis da empresa dele. Porque imagina que ele abriu um MEI e aí ele recebeu R$81 mil durante aquele ano, deduziu as despesas que ele obteve para conseguir aquele rendimento, aplicou o lucro dele e o resto é tributável. Eu preciso lançar dentro da declaração aquilo ali. Então, em resumo, Genilson, tudo isso que você está falando, o que é? Avalie. Avalie se o seu dependente tem uma renda que vai deixar a tua declaração pior. Porque imagina que eu tenho que lançar a receita do meu dependente, os rendimentos dele. Se o meu rendimento for alto, a nossa alíquota vai ficar bem mais alta. Então, de repente, é interessante que eu não tenha ele na minha declaração, porque a despesa dele não vai surtir tanto efeito. Então, é importante fazer essa análise. Por isso, Vanusa, a gente bate na tecla de fazer uma contabilidade assertiva, de ter esses dados, de ser transparente com o teu contador, porque ele vai poder te ajudar a encontrar a solução para isso. Porque aí nesse caso aí, por exemplo, esse filho de 18 anos, você pode até estar pagando o plano de saúde dele, mas dá a responsabilidade para ele, né? Você tem o rendimento do freelance, então já começa, inclusive, a educação financeira. A educação financeira, porque aquela história, se você já está trabalhando, só se realmente for um valor muito microempresa, você já está, né, caminhando. Você pode ajudar, mas dá responsabilidade para ele, para que ele assuma essa responsabilidade. É isso. Né? É isso mesmo. Muito bom. Faltou mais alguma informação? A gente deixa pro próximo, né? Deixa pro próximo, contabilizando. Tá certo. Então, você que está acompanhando a gente, Vanusa, eu queria fazer alguma pergunta. Estou ainda em dúvida. Você vai entrar em contato com a gente agora, com o telefone que vai aparecer da nossa produção, mas você também pode entrar em contato com a gente através do próprio Contade. Se você tem alguma dúvida, você também pode buscar a empresa, você pode buscar a Contade, você que é contador também pode buscar. Você tem dúvidas? Presta atenção, nós temos aqui um grande profissional. Ele é contador, advogado e a intenção dele é todos os dias fazer com que você, contador, e você também que busca o seu contador, fique ok em dia com o leão. Então a gente traz o Genilson, que já faz esse sucesso, não só no Piauí, no Brasil e no mundo, tá sempre viajando e trazendo muitas informações pra gente e deixando a gente atento. É por isso que a Contade, que é uma gestão contábil e tributária, tem feito a diferença e tem melhorado a vida de muitas pessoas. Não é isso? É isso mesmo, Vanusa. É isso que a Contade traz para o consumidor e para o contador. É mostrar que existe uma contabilidade assertiva. Sim. É mostrar que a contabilidade não é só aquela parafernália de livros como antigamente, não. Hoje nós fazemos gestão. E gerir empresa, gerir lucro é totalmente diferente de realmente fazer a essência só de contabilidade. Muito bom.